Nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus na voz do nosso pastor Joaquim de Andrade. Gostaria de cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que é um prazer estar aqui na cidade de Santos novamente, estar aqui juntamente com meu amigo, pastor Natanael Rinaldi. Esta manhã eu queria trazer para os nossos queridos ouvintes uma reflexão que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Eu queria dizer para você que está aí sintonizado neste programa, que para Jesus não há muitas portas, há somente duas portas. Não há muitos caminhos, há só dois caminhos, o caminho bom e o caminho mau. O caminho da salvação e o caminho da perdição. Então o mundo para Jesus entra somente por duas portas. O mundo para Jesus, ele anda apenas por dois caminhos. E a humanidade, eu poderia dizer que ela está dividida em 5 grupos com respeito a essa questão da porta e do caminho a ser seguido. Então nós poderíamos enumerar aqui hoje que existem aqueles, por exemplo, que depreciam a porta. Eu chamo esses de os verdadeiros inimigos da porta. E infelizmente estes são uma grande maioria. Eles são soberbos, eles são orgulhosos, eles buscam a sua própria glória, eu diria que eles buscam os arcos triunfais para passar debaixo deles, como faziam os novos imperadores romanos. Então para esses, a porta não é bem vista. Eles são inimigos da porta. E os que necessitam de suficiente espaço para entrar por esta porta, então eles são chamados de inimigos da porta. Eles sempre dão uma escusa com relação à porta. Eles chegam a afirmar que a porta é demasiadamente humilde para eles. Então eles não entram porque eles se consideram muito grandes. Por sua vez, às vezes chegam até a injuriar da porta, a maldizerem, porque a porta, na realidade, é um estorvo para o caminho deles. Em algumas ocasiões, eles até lembram da porta, lembram dela em silêncio, com uma olhada de desprezo. Então esses são os inimigos da porta. Tem um outro grupo que são os chamados simpatizantes da porta. Eles são amigos de longe e também o número desses é muito grande. Formam um verdadeiro exército diante desta porta que é Jesus Cristo. Eles a contemplam a porta com um sorriso, com um assentimento de cabeça. Eles até sabem que a porta é boa, que é a única que conduz à felicidade verdadeira. Eles até muitas vezes chegam a mandar outros entrarem por esta porta. Porém, eles mesmos não entram. Por quê? Porque eles dão muitas desculpas. Então, eles se desculpam até com uma certa cortesia. A porta para eles é demasiadamente estreita. Interessante porque eles até consideram a porta demasiadamente humilde. E eles até, esses amigos da porta, se a porta fosse um pouquinho mais larga, talvez eles entrariam. Eles até se atrevem a propor uma reforma. Eu me lembro muito bem disso. Eu estava uma vez pregando para um kardecista e ele disse para mim: olha, eu entendo que Jesus é a porta, mas se o cristianismo aceitar a doutrina da reencarnação, eu me torno cristão. Ele propôs uma reforma na porta. Tem muita gente assim. Infelizmente, pessoas estão aí dizendo: não, mas olha, peraí, eu não posso fumar, eu não posso beber, eu não posso jogar. Que história é essa? Por que o cristianismo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro? Então, essa porta é muito estreita para mim. Eles até concordam que aquela porta é o caminho. Até incentivam outros a entrarem por este caminho, mas eles mesmos não entram por esse caminho. Então, esses são os amigos de longe da porta. Talvez você que está nos ouvindo agora se enquadre aí. Eu quero que você veja o perfil desses 5 indivíduos com relação à porta.
Então nós temos os inimigos da porta, temos os amigos da porta e temos aqueles que entram por esta porta, que eu chamo eles de inconstantes. Infelizmente, os dados estatísticos mostram que esse número também é muito grande. Eu digo que compreende a grande maioria dos que passam pelas igrejas evangélicas hoje. Se fosse publicada uma lista, com toda certeza, essa lista seria de mais de 75% dos membros que aceitam a Cristo. Estava conversando com o meu querido amigo pastor Natanael Rinaldi hoje de manhã, e infelizmente temos que declarar isso. A situação das igrejas evangélicas não é boa. São raríssimas as igrejas que estão preocupadas em pregar um evangelho autêntico, que estão preocupadas em discipular as pessoas. Então muitos até numa empolgação acabam tomando uma decisão por Cristo, mas o que acontece com essas pessoas? Elas estão na igreja, elas não são discipuladas, por não serem discipuladas, elas acabam saindo. Então com essa gente, a igreja é um verdadeiro saco furado. Entram por cima e saem por baixo. Entram, muitas vezes, até sem o propósito de entrar. Então, logo encontram um buraco, elas saem. Constitui um problema mais sério, eu diria, para o próprio pastor da igreja. Mas por que saem tanta gente depois de entrar? Ora, muitos acreditavam que atrás desta porta estava escondido um verdadeiro banquete. E, infelizmente, as igrejas que mais crescem hoje são as igrejas que estão pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu tenho certeza que aqui na Igreja Evangélica da Paz, você vai ouvir o evangelho verdadeiro. O evangelho que, por sua vez, não vai massagear o teu ego. É o evangelho de renúncia. É o evangelho de você tomar sua cruz. É o evangelho verdadeiro. Então, esses que são os inconstantes, o que acontece com eles? Eles entram muitas vezes porque achavam que atrás da porta tinha prosperidade, achavam que atrás da porta não teria nenhum sofrimento. Eles entraram muitas vezes também pelo entusiasmo de alguém. E eles também ou tiveram que deixar para trás alguma coisa, e eles, por sua vez, não deixaram muito bem os seus vícios, por exemplo. Uma vez dentro da porta, eles não se acostumaram sem os seus vícios. E, naturalmente, esses, então, pulam fora da porta. Então, temos aqueles que são inimigos da porta, temos aqueles que são inimigos da porta, temos aqueles que são os inconstantes. Temos o quarto grupo, que são aqueles chamados de os vagos. São, claro, menos do que os grupos anteriores que eu mencionei, porém são muitos. Eles foram atrás da promessa da igreja. Eles entraram com muito entusiasmo. E muito provavelmente alguns desses se tornaram líderes de grupos. Talvez muitos deles até ocuparam cargos de importância dentro da igreja. Talvez até foram soldados de batalha, foram valentes e foram fiéis. Mas, infelizmente, esses se cansaram logo. Eles entraram pela porta e estacionaram perto da porta, contemplando a beleza da porta. Ou, quem sabe, na metade do caminho, ou talvez até 3/4 da viagem aí. Porém, aí estão frios, estão mortos, mais mortos muitas vezes do que vivos, e são um verdadeiro empecilho do que bênção para a igreja. Eles não deixam os outros passar porque eles estão encostados no caminho e impede aí o trânsito. Quando morrem, com toda certeza se encontrarão muito longe da meta final, se encontrarão muito longe da porta final, a porta gloriosa. Então nós temos um quinto grupo, que são aqueles que entram pela porta e seguem marchando fiéis. Claro que esses são poucos, infelizmente. Então esses são os poucos, os que deixaram tudo para entrar pela porta. Aqueles que abraçaram com alegria as condições do porteiro. Aqueles que, por sua vez, abandonaram muito bem as coisas deste mundo, porque a Bíblia diz: quem está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então a Bíblia é muito clara em dizer que outrora nós éramos isso, aquilo outro, mas agora não, nós somos uma nova criatura. Então esses abandonaram muito bem as coisas desse sistema. É possível que até caiam.
uma ou outra vez, porém, eles vão se levantar com toda certeza. E toda vez que eles se levantarem, vão se levantar com mais brilho e com muito mais força. Para estes, os que seguem marchando fiéis, não há descanso. Eles sabem que não podem retroceder. Eles sabem que não pode dormir. Eles sabem que a jornada é dura, porém também sabem em que à medida que avança, fica mais fácil. Eles sabem que há perigos por trás da porta, mas por outro lado, eles têm uma consciência. Eles têm a consciência de que vão encontrar o prêmio prometido pelo Senhor Jesus. Eles sabem que estes perigos não são nada comparado com as bênçãos que está reservada para eles. Eles vão subindo, sempre subindo até em cima, como diz a Bíblia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vão deixando esse calor aqui de baixo e sentindo o frescor das alturas. Então, como diz, vão se submergindo em um novo ambiente, em uma nova vida que se renova sem cessar à medida em que eles vão subindo. São esses aí que somente chegarão ao final da jornada, os que encontraram, esses aí com toda certeza, vão encontrar uma segunda porta aberta na qual eles entrarão pelas moradas eternas. Esses são os que compreendem que a única porta que conduz à vida eterna é Jesus Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho estreito é o caminho que conduz à perdição. O caminho largo é o caminho que conduz à perdição. O caminho estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Eu te pergunto nessa manhã, que caminho você está seguindo? A Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas esses caminhos conduzem à destruição, conduzem à perdição. A Bíblia diz, veja que a luz que há em ti não sejam trevas. Então há somente um prêmio para aqueles que entram pela porta chamada Jesus e seguem marchando pelo caminho. Eu diria, meu amigo, nesta manhã, minha amiga, nesta manhã, você se enquadra aí em qual desses tipos de pessoas com relação à porta? Você é um inimigo da porta? Você é apenas um amigo da porta? Ou você é um inconstante? Ou você é aquele que entrou pela porta, mas não prosseguiu adiante? Está estacionado? Ou você é um daqueles que seguem aí marchando fiel para aquilo que está prometido, a coroa da justiça? Eu quero te dizer nesta manhã que só há um caminho que conduz à vida eterna, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que religião não salva ninguém. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu, pelo qual possamos ser salvos. Este nome é Jesus. E olha, muito cuidado. Por quê? Porque a Bíblia fala que tem falsos cristos, falsos profetas. Então tem pessoas se apresentando aí como sendo a alternativa, como sendo a porta certa. Existem muitas portas abertas para você, mas veja se esta porta ela é a porta correta. Porque se você entrar numa porta errada, com toda certeza você vai ser conduzido a um céu errado. Só existe um céu verdadeiro, que é a morada de Deus, aonde Deus está, e Jesus é o único caminho. O Jesus da Bíblia, não o Jesus de grupos religiosos, como a Testemunha de Jeová, os adventistas, os mormons, os espíritas. Então esse Jesus pregado por esses grupos religiosos é um outro Jesus. Mas o Jesus que nós estamos pregando aqui esta manhã é o Jesus que te conduz à vida eterna. É o Jesus que pode te salvar, é o Jesus que, acima de tudo, pode perdoar os teus pecados. A Bíblia diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meu amado, nesta manhã, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, eu quero desafiar você a entregar sua vida para Jesus, a seguir o Jesus verdadeiro, a entrar por esta porta estreita. Ela é estreita, ela não vai ter uma reforma,
Por mais que algumas igrejas queiram fazer uma reforma nesta porta, ela não tem uma reforma. Esta porta é a porta eterna que conduz à vida eterna. Se você entrar por ela, você vai ser salvo, você vai ter o perdão dos seus pecados e vai viver eternamente com Deus. A única porta que pode te dar a vida eterna é Jesus Cristo. Que você, nesta manhã, tome uma decisão ao lado dele. Nós estamos aqui, queremos ouvir você, queremos ajudar você a encontrar este caminho que conduz à vida eterna. Eu vou orar por você para que Deus toque no teu coração e você tome uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Ele é quem pode te dar a vida eterna. Pai amado, Pai bendito, neste momento eu quero pedir por cada um dos ouvintes desta emissora. Toma nas tuas mãos agora, toca nesses corações, que cada um compreenda que tem que entrar pela porta certa, que cada um compreenda que tem que entrar por essa porta e seguir marchando sempre, crescendo na graça, crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, que esta pessoa que está sintonizada agora nesta emissora, que ela possa crescer, que ela possa valorizar o estudo da palavra de Deus. Nós estamos aqui pregando a tua palavra e eu te peço agora, abençoa este lar, abençoa esta família, traz paz, traz salvação, traz alegria, traz a vida eterna. Que esta pessoa se posicione ao lado de Jesus hoje e viva uma vida para ele. Oramos pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.